Saldo a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez por estarmos reunidos em sua presença, Senhor, para ouvirmos da tua palavra, para aprendermos, Deus, cada vez mais de ti. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando sabedoria, Deus, nos dando entendimento e discernimento da sua palavra e da sua vontade. Que o Senhor repreenda, Senhor, das nossas vidas todo espírito de engano. Que o Senhor abra a nossa mente, meu Pai, o nosso entendimento. Que o Senhor aumente a nossa fé, meu Pai, e repreenda em nome de Jesus toda cilada, Senhor, toda astúcia do maligno contra as nossas vidas. Que o Senhor venha nos fortalecer, meu Pai, repreendendo em nome de Jesus tudo aquilo que não vem de Ti das nossas vidas, toda enfermidade, meu Pai, todo desânimo, Senhor, toda seta, meu Deus, que o Senhor vai repreendendo e lançando por terra em nome de Jesus, Senhor. É isso que nós pedimos, Deus, e já te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor ouve a nossa oração e nos dá a vitória em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é a justiça de Deus. Nós vamos fazer a leitura que está em Ezequiel, capítulo 14, do versículo 12 ao 21, que diz assim: Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias e elas a assolarem, que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser, espada, passa pela terra, e eu ia arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou, se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça, porque assim diz o Senhor Jeová. Quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome, e as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Amém? Então, aqui nessa passagem e na lição de hoje, nós vamos aprender sobre isso, que a justiça divina e a responsabilidade humana, bem como o livramento também, eles são pessoais. Aqui o Senhor deixa bem claro que viria, sim, julgamento, juízo, castigo sobre Israel, porque há muito tempo eles estavam em pecado, há muito tempo eles estavam sendo avisados, eles estavam sendo chamados ao arrependimento, e mesmo assim eles não se arrependiam. E muitas vezes eles até falavam que o Senhor não ia castigá-los, que o Senhor não ia destruir o templo, que o Senhor não ia destruir Jerusalém, porque ali existiam pessoas justas, pessoas santas, porque o templo era a casa do Senhor e que Deus não teria coragem de destruir. E aqui Deus manda Ezequiel falar para o povo que agora o juízo viria, mesmo que homens justos diante do Senhor. E ele dá exemplo aqui de Daniel, Jó e Noé. Por que dá o exemplo desses 3 homens? Porque a própria Bíblia diz que esses 3 homens são justos. Então, mesmo que esses 3 homens justos intercedam por Israel, o Senhor mesmo assim iria enviar
todas as coisas que ele estava dizendo que ia acontecer, e que se esses 3 homens estivessem vivendo ali naquela cidade, naquele tempo, somente eles 3 seriam livres e ninguém mais. Então agora o castigo, o juízo e a justiça de Deus viria sobre Israel. Até porque o povo não estava se arrependendo. O povo, ele não tinha mudado seus caminhos. Eles continuavam praticando as mesmas coisas. Tem uma lição que nós estudamos que fala das visões que Ezequiel teve do templo, das abominações que estavam acontecendo dentro do templo do Senhor, né? O povo tinha apostatado da fé, eles tinham abandonado a fé. Eles estavam adorando outros deuses dentro do templo do Senhor e ainda achavam que Deus ia ter misericórdia deles e não ia destruir o templo, porque o templo era do Senhor. Se nem eles mais estavam respeitando o templo, aquele templo ali tinha se tornado apenas uma edificação, porque as pessoas não respeitavam mais, eles estavam adorando outros deuses dentro do templo do Senhor. E agora sim ia acontecer todas essas coisas que o Senhor estava dizendo que aconteceria, e não importa quem intercedesse pelo povo. Amém? E o primeiro tópico fala assim, sobre a identificação do juízo. Quando a gente faz uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento, nós vamos entender as ações de Deus com relação ao juízo e ao pecado, o discurso profético. Então, com base na Bíblia, com base nas Escrituras, nós ficamos sabendo que a ira de Deus, ela nunca acontece sem razão e sem motivo. Deus simplesmente ficou irado e castigou o povo. Não, sempre é consequência de alguma ação do povo. Então nunca é sem uma justa causa e também nunca acontece sem um aviso prévio. Deus sempre dá a oportunidade do povo se arrepender. E quando o povo se arrepende, a gente lê a Bíblia, a gente vê isso no Antigo Testamento, o Senhor, ele sempre perdoa. A gente tem o exemplo da cidade de Nínive. Quando Jonas foi até ali e anunciou que ia acontecer o juízo, o povo se arrependeu, o povo orou, o povo jejuou, eles vestiram roupas de saco, eles se humilharam diante de Deus e Deus não destruiu a cidade porque o povo se arrependeu. Por causa do arrependimento, Deus perdoou. Nessa ocasião aqui, era diferente, porque o povo não estava se arrependendo. Eles já haviam sido avisados inúmeras vezes. A vontade que Deus tinha, com certeza, era de abençoar Israel. Deus queria que Israel fosse um povo obediente, fosse um povo que reconhecesse os seus erros, os seus pecados, mas não era isso que estava acontecendo. Então, como é que Deus vai ajudar quem mesmo não se ajuda? Então o castigo era inevitável. É uma questão de justiça e santidade da parte de Deus. Amém? O segundo subtópico, ele fala sobre a primeira parte do oráculo. Então qual é a primeira parte da profecia lá no versículo 13? A expressão, quando uma terra pecar contra mim, pode se aplicar a qualquer povo, de qualquer época, de qualquer tempo. Então existe inúmeras formas de Deus castigar uma pessoa ou uma nação que está em desobediência, né? Que a desobediência já se tornou um hábito, que se recusa a ouvir a palavra de Deus. E aí, uma das coisas que o Senhor fala é que ele diz que vai tornar instável o sustento do pão, ou seja, vai ter uma crise financeira, não vai ter alimento, vai faltar coisas para as pessoas comerem, vai ter fome, vai ter extermínio, né? Então os moradores e os animais, eles vão perecer e eles vão morrer por causa da fome. Então é uma crise econômica nacional e hoje em dia a gente conhece como recessão financeira. Então essa é uma das formas de Deus castigar um povo que está rebelde. Amém? O outro subtópico diz assim, a descrição dos agentes do juízo divino. Então nós sabemos que é Deus que manda as chuvas, é Deus que, mesmo hoje em dia com a tecnologia de adubar e tudo, nós sabemos que é Deus que abençoa o solo,
para que haja prosperidade, para que haja plantação, para que haja todas essas coisas que nós precisamos. E naquela época, principalmente porque não tinha tecnologia que existe hoje, então eles dependiam exclusivamente das condições naturais vindas de Deus. Porque se não chovesse, eles não tinham poços para cavar e para fazer irrigação, eles precisavam da chuva na plantação. Eles precisavam do Senhor fazer com que a terra fosse boa para produzir. E quando isso acontecia, o que eles estavam fazendo? Ao invés deles agradecerem a Deus, eles estavam agradecendo a Baal. Então era visível a apostasia do povo. E a seca era sinal visível também do castigo divino. A espada, na linguagem figurada, para designar a guerra, também resulta em fome, em peste, em morte, né? Em coisas ruins para o povo. E a fome, quando ele diz, faz referência à escassez de alimento e, mais uma vez, também à morte. Porque se falta alimento, as pessoas podem acabar, consequentemente, também morrendo de fome, amém? E quando ele fala da peste, né? É uma epidemia que vinha, causando também mortes no campo. E, gente, tudo resulta em morte, né? Porque se falta alimento, se falta chuva, se vem a peste, tudo acaba, consequentemente, gerando morte na vida das pessoas, na vida da nação, entre os animais, entre as plantações. E isso traz escassez e traz dificuldade para o povo. E eles não conseguiam perceber isso, né? Que eles estavam adorando ao Deus errado, que eles estavam clamando ao Deus errado, que eles estavam pedindo ao Deus errado. E lá no versículo 21, a profecia, né, o oráculo inclui Jerusalém como o destinatário da profecia, de modo que podemos afirmar que essa palavra profética é para Jerusalém, mas é também para qualquer nação e para qualquer época. Eu costumo dizer que tudo que está escrito na Bíblia não é por acaso e não é somente para aquela época. Tudo serve para a gente também como um ensinamento, a gente aprender com a experiência daquelas pessoas, a gente aprender também com as palavras, com as profecias, com os ensinamentos que o Senhor deixou. Então, quando a gente observa que o povo estava desobediente, estava praticando a idolatria, e aí vinha toda essa dificuldade na nação, seca, fome, peste, guerra, todas essas coisas, a gente entende que era um castigo da parte de Deus, porque eles estavam desobedientes. Então, basta a gente olhar para o nosso mundo hoje. A gente vai entender também que muitas coisas acontecem por causa da desobediência do povo, por causa da idolatria, por causa da apostasia, por causa da falta de fé. Então vem a guerra, vem a seca, vem a peste, vem a fome, vem as pragas, vem a morte, vem tantas coisas ruins. E a Bíblia diz que nós precisamos nos humilhar, nós precisamos nos arrepender. Só que muitas vezes a gente age como o povo de Israel no tempo de Ezequiel. A gente não reconhece os nossos erros, os nossos pecados, e a gente acha que Deus ele é bom, que Deus ele é amor, mas ele não vai nos castigar, ele não vai ter coragem de nos castigar por causa disso. E a Bíblia diz que o Pai disciplina aquele a quem ele ama. Então o Senhor, como nosso Pai, como nosso Deus, ele nos disciplina para que a gente possa abrir os nossos olhos, para que a gente possa entender, para que a gente possa mudar os nossos caminhos, amém? O outro tópico diz assim, sobre a petição que Deus não atende. Nós encontramos em Jeremias e em Ezequiel duas situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende. Então, exemplos de intercessão pelo pecador. Nessa texto de abertura que nós lemos, né, a gente vê que Deus ele é muito claro. Ele fala que não vai adiantar ninguém interceder pelo povo, porque o Senhor vai castigar mesmo assim. E se houver justos no meio do povo, Deus vai livrar somente o justo, mas ele vai castigar a nação. E o povo, ele confiava muito naquela época nos exemplos do passado que eles tinham de homens justos que intercederam por pecadores, por uma cidade, por pessoas, e essas cidades
foram livres. Então, Deus aceitou, por exemplo, poupar as cidades de Sodoma e Gomorra se houvesse ao menos 10 justos naquela cidade. Tá lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 32. Então, o Senhor, antes de destruir Sodoma e Gomorra, ele avisa para Abraão. E Abraão começa a questionar, mas Deus, se tiver tantos justos, até que chega em 10, fala, Deus, e se tiver 10 justos na cidade de Sodoma e Gomorra, mesmo assim o Senhor vai destruir? E Deus diz, se houver 10 justos, eu vou poupar por causa dos 10 justos. E a gente sabe que não tinha 10. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas ele livrou Ló por causa de Abraão. Amém? Então, a oração de intercessão ali naquela ocasião teria efeito, né? O Senhor livrou Ló e o Senhor também disse que livraria Sodoma e Gomorra se houvesse 10 justos ali naquela cidade, mas não tinha. A gente tem também o exemplo de Moisés e Samuel, que em algumas ocasiões eles intercederam pelo povo, fizeram petições e as suas petições, as suas orações, a sua intercessão, ela foi atendida por Deus. Então Deus perdoou o povo muitas vezes, mas o povo continuou se rebelando, né? O Senhor perdoava, eles ficavam algum tempo arrependidos, né? Fazendo a vontade de Deus, mas logo eles voltavam a pecar novamente, a praticar idolatria principalmente, e o Senhor sempre perdoando, sempre avisando, né? Vários concertos aconteceram no povo de Israel. Então, o povo daquela época, eles conheciam essas histórias do passado. Então, eles estavam confiantes nisso. Por quê? Porque eles sabiam que ali dentro dos remanescentes de Israel, que no meio dos cativos, existiam assim alguns homens justos, algumas pessoas que não praticavam a idolatria, algumas pessoas que eram fiéis ao Senhor. Então eles estavam confiando que por causa daqueles justos, o Senhor não ia fazer aquilo que ele estava fazendo. O Senhor não ia ter coragem de destruir o templo, porque o templo era a casa de Deus, e também não ia ter coragem de destruir Jerusalém, e nem de destruir as cidades e as pessoas por causa dos justos que viviam no meio delas. Então eles estavam muito enganados. E eu acho interessante que quando eu escuto isso, né, quando a gente estuda sobre isso, é como a salvação. A salvação, ela é individual. Não adianta o seu pai, o seu pastor, a sua mãe, o seu irmão, o seu esposo, a sua esposa ser uma pessoa fiel e obediente ao Senhor. Se você não for, se você não é obediente a Deus, se você não teve a sua vida transformada, se você não aceitou a Cristo, se você não se arrependeu, você não vai ser salvo. A salvação, ela é individual. Você não vai ser salvo por causa do justo que mora com você na sua casa. Então, cada um precisa se arrepender. Cada um precisa estar justificado diante do Senhor. E quem é que nos justifica? Jesus Cristo. Então nós precisamos aceitar Jesus Cristo como Salvador, e quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós nos arrependemos dos nossos pecados e mudamos os nossos caminhos, amém? Era isso que Deus queria que acontecesse com o povo naquela época, mesmo não existindo Jesus ainda. Deus queria que o povo reconhecesse que estavam em pecado, se arrependesse e mudasse os seus caminhos, mas isso não aconteceu, amém? O outro subitem fala assim, um castigo inevitável. Então, as muitas vezes que o povo se rebelou, que os filhos de Israel se rebelaram ao longo da história, várias vezes eles foram advertidos. O Senhor mandou muitos profetas. Nessa ocasião mesmo, nessa época, no tempo de Ezequiel, eu já falei isso outras vezes, né? Tinha Ezequiel, que estava ali entre os cativos, e tinha Jeremias, que estava entre os remanescentes que ficaram em Jerusalém. Então,
todos estavam sendo advertidos, todos estavam recebendo profecias. Inclusive Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão, porque ele profetizava e ao mesmo tempo ele intercedia pelo povo, e ele via que as pessoas não aceitavam as profecias, não acreditavam, elas preferiam acreditar em falsos profetas, e ele ficava muito triste com isso e ele chorava por causa que o povo não estava se arrependendo. Então, muitas vezes isso acontece, a gente vê isso acontecendo também. Quantas pessoas, né, são advertidas? Hoje em dia a gente é advertido diariamente através da palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus. Nós lemos a Bíblia, nós conhecemos a palavra, e quantas pessoas estão escolhendo fazer coisas erradas. Eu acho que um exemplo de fidelidade e de obediência a Deus, a Bíblia, é Daniel. Porque Daniel também viveu nessa época e ele foi para o palácio. Ah, mas no palácio era mais fácil. Não, no palácio era mais difícil ele ser fiel a Deus, porque lá ele tinha tudo à disposição dele para ele pecar contra o Senhor. Ele vivia no meio de pessoas que adoravam centenas de deuses, que ofereciam sacrifícios para inúmeros deuses. Até a alimentação deles eram oferecidas a Deus, a outros deuses. E Daniel, ele se guardou desde que ele chegou, quando ele era um jovem, na sua alimentação. Ele nunca se contaminou, ele viveu anos no palácio. Ele podia ter se contaminado, mas ele permaneceu fiel ao Senhor, sempre obediente a Deus. Ele nunca, nem na juventude, tem gente que fala assim, ah, mas o jovem, né, é mais fácil desviar, ou o velho também que fica acomodado, né? Não, ele nem na juventude, ele se influenciou por aquilo ali que ele estava vivendo, né, pela riqueza, pela cultura, pelas coisas que ele vivia ali, e nem na velhice, de falar que ele ficou acomodado e ele não orava mais, não. Ele continuou fiel ao Senhor, ele se guardou durante toda a sua vida. Então é um exemplo que serve para nós. A gente tem que permanecer nessa obediência e nessa fidelidade ao Senhor durante toda a nossa vida. A gente precisa ter uma vida de consagração a Deus, de oração, de busca, de obediência, de fidelidade, né? Porque é isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas, amém? O outro subitem diz assim, quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. A Bíblia ensina que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos, tá lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. O pecado para a morte, na linguagem do apóstolo João, que está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 16, ele é apostasia total, e ela é tanto individual quanto coletiva. Se aparta da fé e faz com que as pessoas ou a nação abandonem a Deus. Então isso é diferente do pecador que se arrepende. Então a apostasia é justamente você negar uma fé que antes você defendia. E isso aconteceu muitas vezes em Israel. É por isso que Deus fala que mesmo que um intercessor orasse pelo povo, o Senhor não ia perdoar. Por quê? Porque o povo não estava arrependido. Não existia arrependimento. Como eu falei lá no comecinho, quando existe arrependimento, o Senhor perdoa. Mas nesse caso de Israel, o Senhor sabia que o povo não estava arrependido. Tanto é que eles continuavam praticando as mesmas coisas. E uma das características do arrependimento é a mudança e o abandono do comportamento ou da prática que desagrada ao Senhor, né? Ou em qualquer área da nossa vida. Você se arrependeu de uma coisa que você fez, você não vai mais fazer aquilo, você vai mudar, você vai abandonar aquela prática e aquele comportamento. Amém? O outro tópico, ele fala assim, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Então estava chegando o tempo em que nem mesmo a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. Porque como eu disse já, né,
Houve ocasiões em que Moisés intercedeu pelo povo e Deus se arrependeu e não destruiu o povo, e que Samuel também intercedeu pelo povo e o Senhor perdoou. Amém? Só que aqui Ezequiel já deixa bem claro para o povo: olha, mesmo que Daniel, Jó e Noé intercedam por vocês, vocês não serão livres, ou seja, não adianta intercessão. O que adiantaria era um arrependimento sincero, mas isso também não estava acontecendo ali no meio do povo naquela época. Então, por que o povo rejeitou os profetas? A geração dos profetas, de Jeremias e Ezequiel, conhecia, como eu já falei, o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. E eles sabiam que Abraão tinha falado com o anjo e que Deus tinha dito que se houvesse 10 justos na cidade, a cidade não seria destruída. Então o povo estava confiando nisso. Aqui em Israel, Jerusalém, existem pessoas justas. Então, por causa dos justos, Deus não vai destruir. O Senhor não vai ter coragem, Ele vai poupar a nossa cidade. Mas o Senhor pega e fala: isso não vai acontecer. Amém? É por isso que Deus usa Ezequiel para falar isso. Ainda que Noé, Daniel e Jó intercedam por vocês, que são homens justos, que a Bíblia reconhece que eles são justos, o povo sabia que eles eram justos, né? Nada livraria o povo. Amém? Então, todas as vezes que os 3 justos eram mencionados, para ficar bem claro que era Deus que realmente estava falando, para dar a autoridade de Deus ali naquela profecia, sempre aparecia a expressão: diz o Senhor Jeová, ou vivo eu, diz o Senhor, que era para garantir que era realmente Deus que estava falando. Amém? O próximo subtópico fala assim: Noé, Daniel e Jó. Então, por que Daniel? Se Daniel era um contemporâneo deles. Muitas pessoas se surpreendem em ver o nome de um jovem, né, Daniel, entre 2 grandes antigos patriarcas. Mas, na verdade, se a gente parar para pensar, não é algo para se surpreender. Por quê? Porque Daniel, sim, era judeu. Noé e Jó, eles existiram antes do povo de Israel existir. Mas Daniel não, Daniel ele era judeu, ele era do povo de Israel. Mas por que Deus usa então Noé e Jó? Porque eram exemplos de homens justos, reconhecidos pelo povo, que adoravam e serviam ao mesmo Deus de Israel, né? O Deus Todo-Poderoso, o Deus único, o Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Então, fica algo claro para nós que mesmo esses homens sendo justos e ele intercedendo por aquelas pessoas, o Senhor não ia livrar. Por quê? Somente um justo, a sua justiça foi estendida para todos nós, que é Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, a justiça de Jesus é estendida a todos os pecadores, a todos aqueles que creem nele. Amém? O profeta Daniel. O outro subtópico fala o profeta Daniel. Então, nos últimos tempos, a gente sabe que sempre vão surgindo teorias, teólogos, estudiosos, e eles têm questionado muito sobre a identidade desse Daniel que é citada aqui nessa profecia para o povo de Israel. Por quê? Alguns dizem que não é o mesmo Daniel, porque a grafia é diferente. E outros dizem também que ele era muito jovem para ser contado entre os 2 patriarcas antigos. E se a gente parar para pensar, até mesmo levando em conta os estudos, né, a teologia e toda essa questão que a gente tem que levar em consideração, o fato do nome dele estar grafado de uma maneira diferente não significa também muita coisa, porque é uma letra. E muitas vezes havia uma diferença assim na hora da escrita, né, na hora de soletrar, quando eles escreviam principalmente nomes pessoais. Podia haver essa diferença na hora de escrever. Então, o fato do nome estar escrito de maneira diferente não invalida de ser Daniel. Outra coisa é porque Daniel, ele era contemporâneo de Ezequiel e Jeremias. Ou seja,
O povo conhecia a fama de Daniel. Por quê? Porque quando a gente lê o livro de Daniel, os irmãos conhecem, né? E a gente tem algumas passagens como o livramento dele na cova dos leões, quando ele interpretou o sonho de Nabucodonosor, quando ele interpretou a escrita na parede. Então, todas essas vezes, Daniel, ele acabou sendo muito conhecido pelo povo por causa dos milagres que Deus realizou na vida dele e através dele, também por causa da sabedoria e a maneira que Deus usava ele. Então, naquela época, Daniel era um homem muito respeitado pelo povo. Então, a reputação de Daniel era relevante para as pessoas. Então, faz total sentido de que realmente seja Daniel, porque era alguém que eles conheciam, que eles sabiam da reputação, eles sabiam da fé, né? Eles conheciam o nome de Daniel e a história e os feitos de Daniel. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: concluímos a nossa lição conscientes de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus. Amém? Então, assim, é muito interessante a mensagem que essa profecia passa para nós, o aprendizado que nós temos. Por quê? A gente aprende que o pecado, a desobediência, a apostasia traz consequências para as nossas vidas, traz castigo, traz justiça, traz juízo de Deus. Amém? E nós aprendemos também que só existe uma pessoa capaz de justificar os nossos pecados, que é Jesus Cristo. Então nós sabemos que através de Jesus nós temos os nossos pecados justificados. Mas isso não é desculpa para nós vivermos em pecado. Muito pelo contrário. O fato de nós aceitarmos a Jesus Cristo transforma as nossas vidas e faz com que a gente abandone a prática do pecado. E que quando nós pecamos, não é intencionalmente, não é porque nós queremos pecar deliberadamente. Amém? Então, assim, é muito importante, né, nós entendermos a respeito disso, da justiça divina, para a gente não ficar como o povo de Israel, cegos, achando que nós podemos fazer o que nós quisermos e mesmo assim, né, nada vai nos acontecer. A Bíblia é bem clara ao dizer que existe sim uma justiça. Inclusive, no Novo Testamento tem um versículo que diz que aquele que vive em pecado não conhece a Deus. Ou seja, nós precisamos estar sempre fazendo uma análise das nossas vidas, observando como é que está o nosso comportamento. A gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, renovar a nossa mente através da palavra do Senhor. Porque a gente sabe que hoje em dia no mundo a gente ouve tantas coisas, a gente aprende tantas coisas que são contrárias aos ensinamentos da Bíblia. E muitas vezes a gente escuta essas coisas de pessoas que deveriam estar ensinando a palavra de Deus corretamente. Mas da mesma maneira que existiam falsos profetas no Antigo Testamento, continua existindo falsos profetas nos nossos dias de hoje, né? A gente vê pessoas, né, pastores, pregadores, que ensinam coisas que a gente sabe que está completamente fora da palavra de Deus. Então, a gente precisa ter esse cuidado, mas a gente precisa viver em constante oração, perseverança na oração, em arrependimento aos nossos pecados e confiando, né, que o Senhor é conosco, né? Que o Senhor, Ele cuida das nossas vidas, Ele nos fortalece, Ele nos abençoa, Ele aumenta a nossa fé, né? Também não é para ser um peso servir a Deus, né? Tem que ser algo prazeroso, é uma bênção, né? A gente estar na presença do Senhor. Eu fico vendo também a história de Daniel. Daniel, ele viveu
tudo aqui nessa época e como ele era abençoado, como Deus guardava a vida dele, como Deus cuidou dele e cuidou também de Ezequiel e cuidou também de Jeremias, né? Então, assim, quando a gente é fiel a Deus, quando a gente obedece, quando a gente faz a vontade de Deus, Deus cuida de nós também e nos abençoa, né? E também faz as nossas vontades, desde que não for nos trazer prejuízo, porque às vezes a gente quer coisas que não vai fazer bem para nossa vida, então o Senhor não nos dá. Mas quando é bênção, né, o Senhor com certeza Ele nos entrega. Então vale a pena nós sermos fiéis e obedientes ao Senhor, porque a vitória é certa e a bênção nas nossas vidas é certa também. Amém? Essa é a lição de hoje e até a próxima aula, em nome de Jesus.